Meus caros amigos e amigas, devotos de Fátima, todos salve Maria. Quem vos fala é Márcio Coutinho, voluntário da Associação Devotos de Fátima. Nesse programa, nesse tema, será sobre a intimidade de Nosso Senhor e Nossa Senhora na sua gestação. Esse aqui eu vou comentar um pouquinho sobre um trecho de São Luís Maria Grignion de Montfort, porém comentado com um grande líder católico, o professor Plínio Corrêa de Oliveira. Ontem à noite lendo antes de descansar, e esse texto me chamou muita atenção, fez muito bem para mim e gostaria que também, com certeza, fará bem para todos que nos ouvirem. Para se perguntar como foi a gestação de Nosso Senhor no seio puríssimo de Maria Santíssima, que graças Nosso Senhor se elevava e consequentemente Nossa Senhora, É um tema que eu gostaria de tratar aqui. Eu vou lendo aqui e comentando também um pouco, já que também é um texto comentado. São Luís Maria Grignion de Montfort foi um santo francês do século XVIII, provavelmente no final do século XVIII veio a falecer. Ele fez um livro, um dos livros mais de devoção mariana. E no final desse livro ele ensina, ele convida aqueles que queiram ter uma devoção mais profunda a Nossa Senhora a consagrar a ela, a Nosso Senhor por meio das mãos de Nossa Senhora. Esse ato de consagração, até por isso que eu uso esse distintivo aqui, que se usava os congregados marianos, é um ato de consagrar a Nossa Senhora. Sou consagrado desde 98, faz um tempinho, graças a Deus. Gostaria que fosse até antes, mas tomei conhecimento da mensagem de Fátima. Antes de tudo, conheci o que é a Igreja Católica, qual é importante Nosso Senhor ter deixado a Santa e Amada Igreja para ajudar os fiéis à chegada de Deus, Nosso Senhor e Nossa Senhora. Então o título é um livro que faz sobre os comentários sobre o Tratado da Verdadeira Devoção de São Luís. E o professor Plínio Corrêa de Oliveira, uma alma muito católica, um dos maiores divulgadores da mensagem de Fátima, não só no Brasil, mas no mundo todo, inspirou várias campanhas, E desde os meus 15, 16 anos dedico voluntariamente a difundir essa, em retribuição, por ter uma graça de recebido a esse caminho que Nosso Senhor quer, que tracei como voluntário. Então, o título é interessante. A intimidade entre Nosso Senhor e Nossa Senhora aplicada à nossa vida espiritual. Vida espiritual. Então, tem uma vida espiritual. Todo mundo tem uma vida carnal, vida corpórea, Todo mundo vive, todos vivem há tantos anos. E que é a vida espiritual? A vida espiritual, de tudo, é quando a pessoa vive para a graça de Deus, E ela vai já se preparando, De como ela vai, conseguir no céu, vai ter diante de toda a eternidade ao lado do Nosso Senhor. Por isso que precisa começar aqui na Terra. São Luís Grignion lembra, entre outras coisas, que Nosso Senhor, no período de sua gestação, enclausurou-se dentro do ventre puríssimo de Nossa Senhora e que ali encontrou para si um tabernáculo perfeito. Isso é interessante, que é uma devoção a Nossa Senhora. Nossa Senhora é comparada à Arca da Aliança, a Arca da Nova Aliança. Assim como no Antigo Testamento a Arca da Aliança compunha o maná, a lei da tábua da lei de Deus, ali era uma prefigura do que viria a ser Nosso Senhor sacramentado, no Santíssimo Sacramento, Então por isso nas igrejas tem o sacrário, que é uma prefigura também. Mas a grande prefigura da Arca da Aliança, para o Novo Testamento, é Nossa Senhora portando Nosso Senhor no seu seio, no seu ventre, E é interessante que, não sei se todos se lembram, das 12 tribos de Israel, uma era Levi, que era encarregado de levar a arca, os sacerdotes, a Arca da Aliança. Só eles que podiam pegar, só seus descendentes. Quem viesse a pegar, encostar na arca, tem até um fato que ela estava pendendo, os sacerdotes já eram um pouco velhos, assim, estava para cair um outro, de outra tribo, foi salvou, mas morreu na hora. Porque o Senhor queria deixar
que aqueles, para alguns, não deve se mexer, deve ser algo puro. Só alguns podem pegar. Assim como, por exemplo, no Santíssimo Sacramento, só um padre pode consagrar. Só um consagrado. O próprio ministro apenas distribuir, né, a Sagrada Comunhão. Né? Todo o elevo. E aqui também cabe a nós fazer uma pequena meditação. Como é importante Nosso Senhor tem em respeito e reverência a Nossa Senhora. Essa arca que carregou Nosso Senhor diante de 9 meses e ficou consigo 30 anos. Né? Eu vou comentar aqui, né? E ficou para a sua missão apenas 3 anos. Quer dizer, a intimidade de Nosso Senhor com Nossa Senhora, ele preferiu estar junto de Nosso Senhor e São José, né, mais tempo do que propriamente com os homens na sua missão, que era para resgatar o gênero humano. Então continua aqui. Estando ainda o ventre de Nossa Senhora, no período de sua gestação, Nosso Senhor aqui encontrou todo o necessário para as suas delícias espirituais. Olha que interessante. Então, existe delícias espirituais? Claro que existe. Né? Hoje nós vemos simplesmente apegado nesse mundo um pouco materialista, né? Só pelo lado material. A pessoa ela não vive mais em busca das coisas espirituais, que é o mais importante, né? Porque morrer, infelizmente, todos nós iremos. Mas se nós aqui na Terra não nos moldarmos a ter esse anseio, como nós vamos querer ficar diante da eternidade, diante do Nosso Senhor? Que lá será realmente a desfrutar as delícias espirituais, né? Nosso Senhor me falou, isso seria o prêmio demasiadamente grande. Ele mesmo é o prêmio. Então, continua aqui. Havia ali um ambiente, uma atmosfera que lhe era perfeita, graças às virtudes excelsas de Maria Santíssima. Durante esse período, Nosso Senhor teve com ela uma união verdadeiramente incomparável. Isso aqui é interessante, que é o papel e a responsabilidade dos pais. Me permitem, né, principalmente da mãe. Né? O ambiente, por exemplo, que forma a criança, já vai criar uma boa parte da psicologia dela, de como ela vai ser. Eu vou citar aqui um exemplo no sentido oposto, para ver que não só as delícias espirituais, mas também corporais. Na época, o menino tinha um amigo que ele tinha sua irmã, coitado. Aquela moça se graciou por um rapaz, mas infelizmente ele tinha um vício, ser usuário de droga. Consequentemente, as más influências, já como diz, influencia, né? Porque é má influência. Influenciou aquela moça. Infelizmente, ficaram literalmente viciados na droga. Tiveram uma criança, infelizmente, fora do matrimônio, né? E logo sem as bênçãos de Deus, aquela criança veio a nascer. Consequentemente, por causa, eles alimentavam com mau alimento, que era a droga, junto com os alimentos, aquela criança veio nascer com um problema. Ela nasceu sem a perna direita. Só tinha até a coxa, do joelho para baixo. Não desenvolveu seu membro. Então aquela criança fizeram na rua lá, um pouco Brasil, né? Uma vaquinha, compraram uma perninha postiça, não sei se esse é o nome. E a criança ficou totalmente alegre. Então brincava, jogava bola, também ela queria jogar bola, como toda criança. Mas isso é um exemplo, infelizmente, quando é alimentado não de bons alimentos espirituais, mas más. Agora, fazendo o contrário, vemos, por exemplo, os bons. Imagine quantas graças de virtudes que Nossa Senhora praticava, atos de virtudes, né? Que o santo ele pratica a virtude em grau heróico, além do normal, além do que pedia, mais ainda. E que contentamento Nosso Senhor tinha. Mas tinha um ambiente. Aí que eu volto atrás do papel dos pais. Né? Se o ambiente católico, o ambiente realmente verdadeiramente católico, com certeza vai moldar a psicologia, a mentalidade do seu filho. Né? Imagine, por exemplo, uma mãe que está em gestação e que reza o texto. Não é de estranhar quando a criança nascer e for ver a mãe rezar o texto, ela tem uma propensão a rezar o texto.
a ter uma devoção, né? E aí o papel também do pai, né? Porque muitas vezes a mãe, não vou dormir mais cedo, não vou rezar o texto, não, reza junto com ela. E isso vai moldar. Então, aqui é o problema do papel da atmosfera, né? O ambiente do nosso show, de Nossa Senhora e de São José, seu pai adotivo, era propício só de virtudes. A importância. Hoje se esquece. A família não é um aglomerado de pessoas. Não, é a família lá, porque tem uma casa e tem várias pessoas. Não. É quando eles estão moldados na lei de Deus, né? Vamos lá. E por isso rezamos Nossa Senhora, para que fazemos nossa família a imagem e da imagem da Sagrada Família. Já consideramos o fato, aí o professor Plínio Oliveira já faz uma consideração muito interessante. Já consideramos o fato de que, nesse período, é Nossa Senhora que vai fornecendo sua própria carne e seu próprio sangue para a formação do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo? Esse aqui é muito interessante. Um dia, eu sou de Brasília, sim, Brasília, mas do lado bom, tá? A pessoa tem um lado político lá, a pessoa tem uma má imagem de Brasília. Então lá tinha que tem nome de seita protestante, não é brincadeira, é seita, igreja quadrangular, triângulo redondo. Então ele tinha uma lá que era a igreja do sangue de Jesus tem poder. Aí um colega até brincava, puxa, ó. E aí um dia o protestante falou, ó, sangue de Jesus tem poder. Ele falou, não se esqueça que o sangue de Jesus é o mesmo sangue de Nossa Senhora. Aí ele ficou, opa, é verdade. Se tiver bom espírito, falou, é verdade. Então, aí nós temos que dizer o que respeito nós temos que ter para com Nossa Senhora. Quer dizer, ela deu algo de si, que é a obra-prima da criação, né? A natureza angélica é superior à natureza humana, mas Nosso Senhor quis fazer, Nossa Senhora, a obra-prima da criação. E Nosso Senhor quis encarnar na natureza humana, não dos anjos, né? E esse foi o problema de invejas, que o demônio não quis servir. E aí que a São Miguel aparece, que utis Deus, quem é como Deus? Só Deus, né? Porque ele não queria aceitar que o Nosso Senhor viria, encarnaria na natureza humana e não na angélica. No fundo ele queria para si encarnasse nele. Esse é o pecado de orgulho, né? E de igualitarismo. Então vamos continuar aqui na meditação. Havia uma atividade em extremo íntimo entre ele e ela, sendo preciso notar que Nosso Senhor teve o uso da razão desde o primeiro instante do seu ser. Olha que coisa interessante. Desde o início do seu ser, Nosso Senhor já tinha a razão. Claro, ele não tinha um pecado original, antes de tudo ele era Deus. E então ele compreendia todos os anseios de Nossa Senhora, todas as virtudes, e ele se vangloriava, vamos dizer, crescia em graça e santidade, como ele mesmo diz, ele crescia em graça e santidade. Ele, portanto, via em Nossa Senhora disposto já completamente a sua inteligência, podendo imaginar a intimidade entre eles, o grau de cada ato de amor. É de se perguntar. Cada colaboração que ela prestava para a formação de seu corpo correspondia da parte dele uma série de graças a ela concedida. Quer dizer, à medida que Nosso Senhor recebia de Nossa Senhora uma formação do seu corpo, que Nosso Senhor seguiu a regra, a lei que ele fez aos homens, a forma como a criança vai crescendo no ventre, né? Aí que é interessante, isso aqui dá para tirar uma conclusão muito, muito clara e objetiva. O católico verdadeiro, que é pró-vida contra o aborto, ele tem que ser desde a concepção. Ele não pode aceitar nenhum caso, não, porque a vida humana está ali. Quer dizer, Nosso Senhor já estava ali por completo, mas é porque ele era Deus e não tinha um pecado original. Então a essência é o direito do nascituro. Desde o início, ali Nosso Senhor já é uma vida independente. É uma alma. Nosso Senhor infundiu a alma naquela coisa. A cada colaboração que ela prestava para a formação do seu corpo, correspondia a parte dele uma série de graças a ela concedida. Repito, porque à medida que Nosso Senhor se beneficiava-se de ter o corpo crescer, Nosso Senhor retribuía em graça a Nossa Senhora. É interessante, né?
Durante a gestação de Nosso Senhor, havia, portanto, entre ele e sua mãe, uma união verdadeiramente inexprisível e sua sublimidade incomparável. Interessante. Em que sentido a consideração dessa união nos pode ser benéfica? Então, o doutor Plínio faz uma pergunta aqui. Em que sentido nós poderemos nos beneficiar diante dessa meditação? Do crescimento de intimidade de Nosso Senhor a Nossa Senhora na gestação, né? Vamos aqui às considerações, são muito bonitas. O homem na Igreja Católica encontra-se diante de um firmamento de verdades. Isso é interessante. Firmamento, para lembrar, assim no céu as estrelas são firmamentos, né? Então, adiante, quando o homem católico vê a igreja, ele vai ver um firmamento, um universo de verdades. Assim como, colocado diante do firmamento físico, as estrelas, o universo, contemplamos inúmeras maravilhas que enriquecem a nossa alma. Assim também, no firmamento da verdade, de verdades da Igreja Católica, poucas maravilhas podemos contemplar tão grande quanto a intimidade de uma alma inteiramente humana, como era de Nossa Senhora ou de Nosso Jesus Cristo, durante o tempo de sua gestação. Quer dizer, eu provavelmente eu nunca tinha pensado, poxa, mas como meditar na gestação de Nosso Senhor, né? Que graças Nosso Senhor crescia, né? Pelas graças Nossa Senhora, a Sagrada Família, como é que Nosso Senhor crescia no ventre? Quais são? Ele já que tinha razão, né? O que ele fazia? Ele não ficava, ali não era uma prisão, ali era um claustro, né? Onde ele crescia. Então, quer dizer, esses benefícios, que benefícios nós podemos tirar? Primeiro, pensarmos. Aqui está se convidando a nós deixarmos, como São Luís, próprio São Luís fala, nós, porque nós somos muito apegados à terra, como ele compara, como o sapo, né, mais vaidoso que a cabra, o bode. Depois eu lembro os detalhes. Quer dizer, é bem verdade, infelizmente é verdade. Mas é para nós começarmos aqui na terra, começar a contemplar, meditar, né? Crescer em vida espiritual, a vida da graça, para que quando nós estivermos diante de nós, do Nosso Senhor, não chegar como um estranho, né? É como se você já chegou num lugar que é estranho, você chega lá, nossa, eu tô com isso, essa vestimenta aqui não é adequada a esse local, rapaz, esqueci, meu sapato não está engraxado, rapaz, que tira esse chapéu, que não pode ficar dentro da igreja. Quer dizer, a pessoa fica, não está encaixada. Agora, se nós não moldamos a nossa alma diante de Deus, que nós vamos ter nosso juízo, e vamos deparar dentro dele, vamos ficar, opa, isso aqui não é para mim não. Agora, as escolhas são poucas. Ou é o céu, né? Ou, vamos lá. Essa união dá-nos uma ideia da intimidade que também nós podemos ter com o Nosso Senhor, através da nossa santificação, como que eu estava dizendo. Quer dizer, por que a santificação? Não é só a história do santo, não, porque são poucos santos, não, são poucos santos não, são poucos santos canonizados. Mas tem muitas almas que tiveram ato de virtude, que estão no céu, ou estão passando um purgatório para se purgar, para se purificar e ir para o céu. São muitas, né? Por isso que Nosso Senhor falou, mas não são todas. Ele falou, eu morri por muitos, não por todos, é por muitos. A tradução certa é por muitos. Fazer-nos compreender um pouco o que é a vida da graça, viu? Vida espiritual, vida interior. E dar-nos a apetência de maior união com o nosso Jesus Cristo. Se não for isso, se nosso fim da nossa vida não for esta, né, nós estaremos desviando. Nós vamos tomar um susto diante de Nosso Senhor. Ele vai preferir, que é quem busca, infelizmente, dinheiro, poder, né, outros vícios, etc. Vai chegar lá, vai ver tudo oposto. Que procura a mansidão, quem procura a pureza, quem procura a gratidão, a esperança, a bondade, né? A convicção, o certo, né? Assim vai encontrar. Não o que é a certeza, mas o próprio o que é o certo. Não só a verdade, mas a própria verdade que é Nosso Senhor, certo? Então, essas considerações não devem ficar no vácuo. Então, o professor Plínio de Oliveira,
Ele fala, não podemos ficar no vácuo, ficar uma coisa assim, que de vez em quando não lembra, um dia na vida, outro na morte, como dizem, né? Não, tem que ser fazer o fim da nossa vida, nosso trajeto. A vida espiritual é interessante. Devemos ter propriamente apetência desses dons sobrenaturais. Devemos desejar a união com Deus e com os bens eternos. Olha aqui, não é mal, não é ilícito você ter desejo de um bem terreno. O que você não pode fazer é o fim da sua vida. O desejo, de tudo, é dos bens eternos. Porque isso aqui é uma passagem. Né? A média brasileira aumentou, né? Hoje tem aquela briga lá da Previdência, né? Então, 65, 70 anos, o brasileiro vive em média. Quer dizer, o que é 70 anos, 80 anos diante da eternidade? Não é nada. Não é nada. Né? O que caracteriza o católico, é interessante, diferencia do não católico, é que para o católico o desejo desses bens sobrenaturais e eternos é a dominante na vida. Sua felicidade deve nisso consistir. Repito, o que caracteriza o católico, diferenciando do não católico, é que para o católico o desejo desses bens sobrenaturais e eternos é a dominante na vida. Essa é a nossa dominante. Sua felicidade deve nisso consistir, e não nas concupiscências dos bens terrenos. Lembra? Catecismo, concupiscência é o demônio, o mundo e a carne. São os que fazem o homem se iludir, desviar do caminho que Deus traçou para todos nós, né? E nessa atmosfera que podemos imaginar o que significa a intimidade de Nosso Senhor e de Nossa Senhora no período de gestação. É um tema que eu gostei muito e fez muito bem. A mim espero que tenham feito bem a todos. E é meditarmos de que tudo na vida do Nosso Senhor, se for analisar todos os pormenores, tem um ensinamento, né? Tem algo que vai fazer nós crescermos, vai alimentar essa vida espiritual, que essa vida onde tudo não somos só corpo, mas somos ante tudo alma, né? E sem a alma, nós viramos um corpo. O que o corpo sem alma é? É morto, né? Vale para nada, né? Vale o máximo com respeito, por isso que a igreja pede para que seja enterrado, para no juízo final todos os corpos serão juntados às suas próprias almas. Aqueles que foram bem-aventurados, escolhidos para ir ao céu, irão de corpo e alma. E aqueles que quiseram aceitar Nosso Senhor como Nosso Senhor, o seu único Senhor, esses terão se precipitado no inferno por toda a eternidade. Então peçamos a Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora, né? Mãe, Rainha dos anjos, dos homens, né? Que façamos ter essa intimidade com o Nosso Senhor, essa união de alma, assim como ela teve com o Nosso Senhor, né? Para os exemplos das famílias, né? A Sagrada Imagem como modelo a ser seguido, né? E não se esqueça, o bom exemplo, tem aquele dito, as palavras levam, mas os exemplos arrastam, né? Não se esqueça de escrever, colocar suas intenções para missas, todos os sábados da semana, são celebrados para os membros que são apóstolos de Fátima, que faz divulgar essa devoção ao maior número de pessoas que tanto necessita. E hoje a humanidade, muito mais que na época de São Luís, ou na época da desaparição de Fátima, precisa muito mais, né? Não deixa de se inscrever, ativar o sininho para poder estar recebendo os outros vídeos, tá? Que a Santíssima Virgem de Fátima, a Sagrada Família nos abençoe a todos nós. A todos salve Maria e até o próximo programa.